estratégias de marketing simples que toda social media ignora, mas que pode te ajudar a fechar o seu primeiro cliente de social media. Primeira coisa, se posicionar como uma pessoa que resolve problemas. Eu acho que é um grande erro que eu já cometi e se eu vou deixar um conselho de best, me escuta. Começa a ter postura de profissional. E quando eu falo se posicionar, não é só sobre criar conteúdo, porque muita gente acha que se posicionar é só criar conteúdo e não é. É literalmente a postura, suas atitudes com o cliente. Antes eu me posicionava como uma menina só executora, a pessoa que só fazia o conteúdo e pronto. E quando eu comecei a mudar isso, eu comecei a me posicionar como uma pessoa que resolve os BO dos clientes. Então eu comecei a resolver os problemas, eu comecei a vender o meu serviço como alguém que resolvia um problema em questão que ele tava. Então vamos supor que a dificuldade do cliente era atrair mais clientes. Essa era a dificuldade dele. Eu na hora já me posicionava com que eu ia resolver isso e mais do que isso, eu mostrava como eu ia fazer isso. Outra coisa que facilitou demais o meu trabalho foi começar a padronizar os meus processos e os meus documentos. Porque quando o cliente ele chegava numa reunião e ele via o cuidado, ele via o tempo gasto na apresentação, ele via o meu capricho no seu atendimento, ele já percebia que era algo diferente. E para isso eu precisei dedicar tempo a padronizar alguns documentos que eu tinha. Contrato, proposta comercial, apresentação comercial, o meu próprio portfólio. Então eu comecei a padronizar alguns processos, até para eu não me embananar. Então se o cliente entrou em contato comigo, o que eu ia fazer? Eu comecei a padronizar isso. Isso fez com que o cliente se sentisse seguro, que ele não estava ali lidando com uma pessoa amadora, ele estava lidando com uma pessoa profissional. Então isso aumentou muito mais a minha percepção de valor para que eu conseguisse fechar o meu primeiro cliente. O terceiro ponto que fez muita diferença e que talvez até hoje você menospreza é criar uma marca pessoal. Antes eu ignorava muito a produção de conteúdo no meu próprio perfil por vergonha, por medo, por insegurança do que as outras pessoas iam falar. Só que não tem como você ignorar a construção de marca pessoal em pleno 2026, gente. Não tem como. Porque você precisa ser o seu espelho pro cliente. Como é que você quer vender criação de conteúdo, visibilidade, mais alcance e etc. num meio digital se você não faz isso pro seu perfil? É um tanto quanto antiprofissional, antiético e incoerente. Então, realmente dedique tempo em você construir uma marca pessoal, você se dedicar à sua própria produção de conteúdo, porque isso, assim como você vende que o teu cliente vai atrair mais clientes criando conteúdo, você como social media também pode fazer o teu leque de clientes aumentar com criação de conteúdo. Então, você faz pessoas que você nunca imaginou na vida que poderiam te conhecer por conta do teu trabalho, te conhece. Você pode trabalhar com pessoas do mundo inteiro só porque você decidiu criar conteúdo na internet. Então, é muito importante que você não menospreze a criação de conteúdo pro seu próprio perfil para você construir a sua marca pessoal. E por último, e não menos importante, não esquece de seguir a gente aqui no canal, que toda semana eu libero um vídeo descomplicando a profissão de social media. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui no nosso canal. Outro ponto que também fez muita diferença, e eu preciso que você coloque energia nisso, é na prospecção. Porque nenhum cliente cai do céu. É importante que você vá atrás dos seus clientes, seja produzindo conteúdo, seja você prospectando ativamente. Eu vou deixar até na descrição desse vídeo, a gente tem um treinamento que chama Guia da Prospecção, que vai ter vários métodos de prospecção diferentes. Então, se você tem dificuldade em abordar os seus clientes, em ter um script certo, eu vou deixar na descrição desse link aqui que com certeza vai te ajudar. Mas focar na prospecção é algo que também vai mudar o teu jogo. Porque se você só depender de indicação, você vai ficar ali estagnado, a indicação ela vai surgir uma hora ou outra, mas não vai surgir sempre. E quando a gente trabalha com meio digital, a gente precisa estar colocando sempre gente pra dentro o tempo inteiro pra você conseguir fechar os seus contratos. E mesmo que você seja ruim por agora, na prospecção, foca energia nisso, porque isso vai fazer muita diferença na hora de você fechar os seus contratos. E se esse vídeo fez sentido pra você, não esquece de se inscrever aqui no nosso canal. Até o próximo vídeo.